Bom, ó, a gente tá chegando ao vivo já, hein? Vamos ver que horas são, dona Luísa, minha 8h39. secretária. 7:45 e a gente já está abrindo essa live. Hoje a gente vai ter um convidado, mais um especial, né? Das nossas lives que a gente tem feito aqui pelo Instagram. Hoje a gente vai falar muito sobre histórias de um cara maravilhoso. Histórias de Antero Greco, um cara que descendência italiana, que tem descendência italiana, um cara que respeito demais, esse esse grande jornalista. Um abraço, Tiagão, Tiago Murano entrando com a gente, Moni Soares, Mauro, Jô Oliveira, pessoal começando a entrar aqui na live. E hoje, como eu combinei com o Antero, às 8 da noite estaremos aqui já já, então, começando mais uma live que eu repito, bastante especial, porque o Antero é um cara que é respeitadíssimo, além de um cara muito divertido, né? É muito profissional, um profissional acima da média, que a gente respeita, que todos gostam, né? É difícil uma pessoa falar, ah, aquele Antero Greco, não, não tem. O cara é espetacular. Tive o prazer de trabalhar pertinho do Antero, né? E e hoje você vai poder ouvir, acompanhar histórias do nosso Antero Greco, né? Abraço para o Eduardo Berti, o Tiagão está aqui também, o Mauro falando que o Antero é corintiano. De repente ele fala se ele é corintiano, se não é. Vamos, vamos esperar então o contato do Antero Greco. Essa live eu quero que vocês façam perguntas também pro Antero. Podem fazer perguntas. Não sei se ele vai responder, né? De repente, ah, você é corintiano. Talvez ele não responda. Ô Norberto Notari, grande amigo. Um abraço para todo o povo de Portugal, Antero. Um abração no filho, tá? Passando aqui também Norberto Notari, grande jornalista, grande amigo que está nas terrinhas lá em Portugal. Abração para o Norberto. Bom, vamos fazer então um convite para o nosso Antero Greco, né? O Antero, eu já disse aqui que é um cara que a gente tem no coração, um cara muito especial mesmo. Você que está chegando, é, já já vai ter o Antero Greco aqui. Tiago Muran, trabalho com duas feras que trabalharam com você. Edu Souza e Paulo. Ô, Tiagão, certeza. Dois dos melhores jornalistas, né? Edu Souza e Paulo Campos. E o Tiagão, tudo na Band hoje, né? Grande Maurício, Eduardo Berti. Valeu, Edu. Um abraço, Edu. Bons negócios aí, Edu. Norberto, bandeirinha de Portugal ali, já está aqui o Norberto. Vamos chamar o Antero? Vocês querem um Antero aqui para contar a história? Porque eu não vou ficar eu falando aqui, né? Tem que falar com o Antero. Vamos ver se o Antero está chegando por aqui. O Antero já está chegando. Um abraço a vocês que estão participando. E ao Antero, que também já está entrando aqui com a gente. Convite feito, agora ele vem, hein? Antero Greco para uma live. Eu repito, muito bacana hoje. Você vai ouvir histórias imperdíveis deste jornalista, um dos mais respeitados que tem no momento, um cara que tem muita história para contar. E o Antero tá chegando aí, hein? Olha, tá barbudo, vocês não estão reconhecendo ele, mas tá aí, ó. Tá bonitão. Tudo bem, Antero? Salve, salve Maurício. Demorei 2 minutos aí porque estava com dificuldade para conseguir conectar. Aqui em casa tem lugares em que a internet não pega. E esse é um cantinho melhorzinho que eu tenho aqui para a gente bater um papo Fica nessa hora oscilando, aqui. né? Tá tudo bem? E como é que tá essa quarentena em casa? Trabalhando de casa, Antero?
Estou. Eu já estou numa sessentena, quase setentena, né? São quase 70 dias já. É, eu e o amigão fomos os primeiros a sairmos do ar, do estúdio, né? Na verdade, na ESPN no dia 16 de março. E já no dia 17 eu vim no meu. Eu falei assim, me refugiei perto de São Paulo, estou pertinho de São Paulo. Mas eu saí de casa, não fiquei no meu apartamento. Uhum. Falei, puxa, eu tinha ficado esse ano aqui um tempinho em casa, né? Meio forçado. Eu falei, um segundo período ficar no apartamento vai ser difícil. Então, eu consegui sair de São Paulo. Eu não estou num lugar pequeno, mas pelo menos dá para olhar a lua quando tem, né? Quando tem a Excelente. lua. Então, eu tenho trabalhado de casa. Antero, Todo fim de tarde eu hoje entro. como é de Rossi para Fala. Greco, eu vou homenagear a colônia italiana bebendo um vinho, um Infinitum Negro Amaro de Puglia. Conhece? Puglia. Olha, você falou, mas travou. O seu. Travou? Eu vou repetir. Um Infinitum Negro Amaro de Puglia. Ah, de punha, tá. Ah, isso é bom. Eu vou com você aqui, só que agora num copinho com água, é de uma xicrinha daquelas de avião, ó. Dá para ver? Aí, ó. Manja aquelas de café? Nossa, eu devo ter essa daqui faz uns 20 anos ou mais, essas que descartáveis, mas eram aqueles descartáveis que você vê que duravam, né? Então, eu trouxe isso aqui de uma das viagens para a Itália, dá para ver o símbolo da companhia aérea, né? É aquela, é a da Itália. Então, você vai de vinho, eu vou de Eu água. vou Pronto. aproveitar aqui o meu merchan, Tero, fazer uma. É da cortesia do Empório Vila Marim, local aconchegante, onde se encontra de tudo, inclusive uma variedade enorme de vinhos. Você que curte, Antero, abração para o meu amigo Afonso e a equipe dele. O Empório Vila Marim fica aqui na rua Capituba 106, aqui na Vila Regente Feijó. Eu estou por aqui, estou pertinho aqui do bairro da Água Rasa, aqui pela Moca. Você conhece bem, né, Antero? Claro. Não, que bom que você. E você, como está em casa, tá tranquilo? Tá, quando passar a pandemia, quando puder circular livremente, eu vou fazer uma visita nesse empório, você vai junto comigo, para me mostrar o que é que tem de legal lá. Certeza. Antero, seguinte, eu quero fazer uma apresentação sua. Lógico que você dispensa a apresentação, mas eu quero falar um pouquinho. Um dos grandes jornalistas que tive o prazer de conhecer Claro. pessoalmente, pude trabalhar bem de perto na época da ESPN. Tenho uma grande admiração pelo seu trabalho há muitos anos e hoje eu quero falar muito sobre essa admiração que tenho por você. É o tema de hoje. A gente vai falar do seu trabalho, o cara que você é, para a gente falar muito aqui da sua vida. Vamos fazer Esta Isso. é a sua Eu vida, não sei se Antero. Você você me ouve topa? bem, mas. Oi, olha, assim, deixa eu te falar. Para mim tá vindo muito pipocado o que você falou. Eu não sei se eu estou chegando legal para Para mim você. tá. Que pena. Então, não sei se é o meu aqui. Eu te falei, né, que aqui em casa tem uns momentos, tem uns pontos em que a internet falha. Fala, diga, o que foi que você me. Desculpa aí eu estar te perguntando porque falhou aqui. Não. Eu topo, mas o Fazer que que Esta é a é? sua vida hoje aqui. Ah, claro, vamos. Puxa, será para mim um prazer, uma Eu alegria quero com falar, você. Se eventualmente eu. sabe por que eu quero falar muito, Antero, da sua infância? Você está no 4G? Você está no Wi-Fi? Ih, agora você me fez pergunta difícil, rapaz. Sei lá. Eu estou no celular aqui. Eu acho melhor desligar o Pô, ó, Wi-Fi. e para mim já é. Ih, rapaz, você está me fazendo pergunta. Peraí. Então, peraí, Wi-Fi, peraí. Vamos ver se dá certo. Olha, que eu corro o risco de Não, vai dar desaparecer, certo. hein? Vamos lá, peraí. Eu vou baixar. Eu vou baixar. Cadê? Como é que eu. Aqui.
Pessoal, continua entrando aí. Flávio Vitório, Carlos Souza, um abração a todos. A gente está conectando direitinho lá o Antero. Um abraço para o Serafim, Kiko de Silva, Nereu Cavalcante, o Tiagão. Aí, e aí, Antero? Vamos ver. Vamos com calma. A qualidade agora, a imagem. Agora voltou, melhor. Você está me vendo? Está ouvindo? Estou sim, estou sim. Vamos? Então, fala, vamos lá. Esta é a sua vida. Agora, comece. Pergunte que fala que eu discuto. Pergunta que eu respondo. Antero, quero falar muito sobre a sua infância, porque é muito legal quando você fala na TV sobre. Quando você escreve também no Estadão, sobre você fala do Bom Retiro, você nasceu no Bom Retiro, como é que foi tua infância? Olha, eu nasci em casa, Rua Tenente Pena, 85. No final da Rua José Paulino, quem é aqui de São Paulo conhece, uma rua famosa por suas lojas. Antigamente eram lojas e confecções de judeus. Hoje são os coreanos que dominam o bairro. Ainda bem, porque o Bom Retiro estava meio caidão e os coreanos deram uma revigorada, né? Fizeram ressurgir o Bom Retiro. Eu nasci em casa, isso, né, metade dos anos 50, e na época que se chamava parteira, para ir, né? Meu pai tinha uma quitanda, era um pequeno comércio mesmo, que vendia frutas e verduras, e nós morávamos atrás. Na frente era a loja e atrás era a nossa casa. E eu passei a minha infância na rua mesmo, jogando bola. Dava para jogar bola, mas era asfalto, não era rua de terra, não. Era até movimentada, né? O Bom Retiro era um bairro já interessante, importante, e uma ligação entre o centro e a zona norte, em direção à marginal do Tietê. Mas brincava em casa. Tinha uma rua, tem uma rua no Bom Retiro, que é a Rua General Flores. Ela sai praticamente de frente de onde era a minha casa. E termina na marginal do Tietê. E terminava onde havia muitos campos de várzea. Muitos, mas muitos mesmo. E a meninada descia para lá, os campos eram abertos, né? Tinha só uma cerquinha de nada, e durante a semana a gente podia brincar nos campos de várzea. Então eu curti muito o Bom Retiro. Eu estudei, eu fiz o primeiro grau primário, né, na época, numa escolinha que era nessa rua que eu te falei, General Flores, a 50, 100 metros no máximo de casa. Depois, ginásio, colegial, eu fiz no Liceu Coração de Jesus, que era um pouco mais adiante, era aqui em Campos Elíseos. É um colégio muito antigo, tradicional, colégio de padres salesianos. Mas eu vivi muito a rotina, a vida do meu bairro, do Bom Retiro. Fui batizado numa igreja que tem lá de Santo Eduardo. O meu filho mais velho, eu fiz questão de batizá-lo lá. Só fiz uma bobagem, que foi de não ter casado lá. Foi uma falha. Acabei casando na capelinha da PUC. Era uma época que eu queria um lugar menor, não sei o quê, mas enfim. E o Bom Retiro é uma presença constante para mim. No que eu escrevo, no que eu escrevia no Estadão, no que eu falo na televisão, porque foi muito, muito mesmo marcante. É o meu bairro, querido. Eu moro há 40 anos no Sumaré, mas eu digo que o meu bairro é o Bom Retiro. E nessa época você falou de jogar futebol, jogar bola. Seu contato com o esporte foi mais sempre o futebol na infância? Sempre foi futebol, sempre, bola. A gente brincava na rua de jogar futebol. Tem uma repartição pública em frente mesmo, onde era a minha casa, que olha só, né, nesses tempos de hoje, era a divisão de profilaxia da Secretaria Estadual de Saúde. Quem é do bairro, quem era um pessoal mais antigo, chamava aquilo lá de desinfetório. Porque ficavam concentrados lá os caminhõezinhos, isso que nos anos 20, 30, 40, no começo do século passado, os caminhões saíam pela cidade desinfetando a cidade.
contra mosquitos e doenças, algumas pragas. Então, o pessoal de lá chamava, e chama, a turma mais antiga, de desinfetório. É um prédio lindo, lindo, mas lindo, muito bonito. E hoje parece que virou um museu. Tem uma parte lá que é um museu da saúde. Eu pretendo um dia visitar. E tinha num dos portões enormes, assim, de ferro, ele dava, da garagem, né, desse desinfetório, dava bem diante, assim, para a minha casa. Então, lá, aquele portão de ferro era o gol. A calçada era a área e a rua era o campo. Então, a gente brincava lá. As ruas, essa aqui eu te falei, General Flores, do lado também na calçada dessa mesma repartição pública, ela é muito larga, depois plantaram árvores que hoje estão gigantescas. Então a gente fazia aquilo de campinho também. Depois tinha, nessa mesma General Flores, com rua Solão, que na verdade é Solon, mas quem no bairro falava rua Solão, durante anos tinha um terreno que ficou abandonado. Então, nós transformamos lá também em um campinho. Fora isso, a gente jogava, como eu te falei, na várzea, ou então ia jogar, fazia jogos de rua. Rua contra rua. Rua contra rua. Porque dava para jogar, às vezes até na própria rua mesmo, na rua, né? Não na calçada. Então, desde pequenininho, assim, sempre brinquei muito de bola. Meu negócio era várzea, bola. Você chegou a jogar? Qual time você jogou, Antero? Não, na várzea não. Na várzea eu jogava só quando era garoto. Depois eu acabei jogando muito assim, no time do colégio, no time da faculdade, no time da CESP, né, da Associação dos Cronistas Esportivos. Nossa, joguei muitas vezes. Time do Estadão, que a gente fazia às vezes alguns jogos fora, campeonatos internos. Mas na várzea não. Jogamos contra times de várzea. Né, mas eu ter defendido um time de várzea, não cheguei. E assim, né? eu desconfio que você tenha um time do coração, né? Mas aí eu vou perguntar para você como que era assistir aos jogos do seu time. Você ia a estádios na tua adolescência? Como é que foi acompanhar seu time? E assim, você sabe que a primeira vez que eu fui no estádio, eu tinha 9 anos e o meu time foi campeão paulista, né? Mas era um timaço, era uma academia, né? Aquele time. Então o meu time foi campeão e foi a minha primeira vez no estádio. Eu até acabei fazendo uma crônica que me pediram 25 anos atrás, quando esse time tinha 80 anos, hoje ele tem 104, né? Não, tem. Nossa, me deu branco 1914, agora. 106. Como é que você fez a conta? Olha, nem falei a data. Bom, enfim. Não, vai fazer. E eu lembrei esse episódio. Né? Foi uma coisa muito legal, muito bacana. Eu sou de uma descendente, né, de família de italianos, e como você sabe, o Corinthians foi fundado no meu bairro, e era um bairro que era dividido entre corintianos e palmeirenses. Então, eu fui, e depois fui muitas vezes. Depois, na minha adolescência, eu ia com amigos, ia sozinho. E o que eu sinto falta, claro, é uma coisa hoje impensável. Eu via jogos de Palmeiras e Corinthians com as torcidas misturadas, sem problema nenhum. Eu vi uma vez um Palmeiras 2, Corinthians 0. Ainda existia concha acústica. Estava com meu pai, 2 tios, 2 primos. E o Palmeiras ganhou de 2-0. 2 gols de um atacante que se chamava Tupanzinho. Fez 2 gols de falta num goleiro que se chamava Barbosinha. O Barbosinha depois nunca mais jogou no Corinthians. Os meus pais levantavam, festejavam os gols e tudo mais, sem nenhum problema. No máximo que se ouvia ô italiano, senta aí, não sei o quê. Então, eu tinha uma época também com minha carteirinha de estudante, e permitia ver muitos jogos. Então, eu ia ver jogos de São Paulo, de Santos, de Corinthians, do Cruzeiro, na época de Tostão, quando vinha aqui. Eu gostava muito, gostava realmente muito de futebol e tive a sorte de poder frequentar bastante. Só para entender, a primeira vez que você foi no estádio já foi numa final ou não? Foi durante o campeonato? Era o Campeonato Paulista, só que era um jogo que se o time vencesse, o time de verde, ele seria campeão, e ganhou de 3-0, e foi campeão, era a penúltima rodada do campeonato.
ele disputava o título com o São Paulo. E a última rodada do campeonato era um clássico com o São Paulo. Eu fui também. Eu acho que foi 1-0 para o Palmeiras, isso eu já não lembro bem. Mas foi isso, eu dei sorte, eu já fui para ser campeão. Para ser campeão. E por que depois o jornalismo? Porque você já estava no sangue mesmo de fazer? Estava. Olha que coisa interessante. Tinha uma padaria do Seu Domingos, do lado da nossa quitanda, assim, 10 metros, né, à direita da rua. E tinha lá um garçom que se chamava Almeida. Eu devia ter o quê? 7, 8 anos, 9 anos, eu ia lá, eu ia narrar, eu ficava narrando gols. E ele tinha um microfone, eu achava uma coisa maravilhosa. Imagina, um microfone na padaria, eu ficava narrando na padaria, ficava narrando gols ali na padaria. E uma vez eu fui na padaria e falei, Almeida, eu quero narrar gol. Ele falou, vai, pegou o microfone, só que ele foi atender um cliente e eu fui ligar o microfone. Rapaz, Maurício, taquei a mão na pia de alumínio e peguei o microfone, mas eu ficava assim, ó. Então, tá vendo? Foi o primeiro problema com a profissão. E na esquina da minha rua, com a Rua dos Italianos, que é outra rua famosa, no Bom Retiro, tinha muita batida de automóveis, muita trombada. Você acredita? Eu pegava lata de óleo, punha um fio em cima, alguma coisa, e ia, porque eram os repórteres de rádio antigamente, tinham os microfones que eram desse tamanho, né? Ia narrar, ia descrever a trombada. Então, quer dizer, é uma coisa que, sem eu perceber, já estava no sangue. E era aquele tipo assim, muito curioso, né? Eu estava sempre metido nas conversas, eu estava sempre perguntando. Então, agora, o despertar mesmo da profissão, o dia que deu o estalo, porque tinha uma época que eu pensava assim, eu quero ser jogador de futebol, claro, como todo garoto, né? Quero ser bombeiro, outra coisa, né, bem de garoto, ou quero ser padre, porque eu estudava em colégio de padre, né? Eu cheguei a frequentar seminário, não era bem seminário, era uma seletiva para o seminário em Campinas, no colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Aliás, eu preciso voltar lá, esse colégio ainda existe em Campinas, dos padres salesianos. Eu fiquei lá 40 dias, jogava bola todo dia, todo dia. Mas acabei não indo para o seminário. Bom, aí com uns 16 anos, foi quando o homem foi para a Lua, eu estava na fazenda de uns parentes ricos, né? Eu era o primo pobre da família. E era o começo da revista Veja. E não sei por que tinha um exemplar lá, eu comecei a ler, eu tinha aqui 16 anos, né? E achei bacana, gostei. Falei, tá aí, eu quero ser jornalista. Não tem mais dúvida. Em casa a gente assinava Gazeta Esportiva Ilustrada, e nunca mais eu tive dúvida do que eu queria, né? A minha profissão vai ser essa. Porque o meu pai sempre leu muito, meu pai até hoje, ele assina jornal, né? Ele lê jornal, porque não se adapta a pegar o celular, né? Nem notícias pela internet, ele gosta de ler no papel mesmo. E aí eu sempre lia o esporte e eu tinha esse gosto. E com 15 anos, eu sempre mostro, aqui ontem eu mostrei para o Flavinho, eu tinha acabado de fazer 15 anos, eu fiz, olha aí, você conhece bem essas letras. Eu fiz o Jornal dos Esportes. Em 1984, eu tinha feito a historinha do meu pai, jogando na Várzea, no Guarani do Brás, como se tivesse vencido a São Silvestre. Porque eu lia, eu adorava, né? E eu ficava narrando também, narrando assim, como se estivesse no rádio, só que eu lia o jornal, né? Depois que eu fui entender que você tinha que fazer as laudas de rádio, era tudo diferente. Mas só que eu não tinha essa ideia. Eu fazia isso mais como prazer mesmo. Eu não pensava em ser jornalista, eu pensava em ser médico. Só que depois desisti, fui fazer jornalismo, só que depois de velho, com 25 anos. Mas é demais, né? Essas histórias são lindas. Não, interessante. Assim, eu sempre também gostei muito de livros, de literatura.
Eu tinha o sonho de ser escritor, por exemplo, né? Nunca tive capacidade para isso. Mas, enfim. E eu fiz primeiro, prestei vestibular para letras, porque eu achava que se eu fizesse um curso de letras muito bem feito, depois eu ia me preparar melhor para ser jornalista. E fiz e passei, fiz 2 anos. Só que aí não tinha como entrar em jornais, no começo dos anos 70, se não tivesse diploma de jornalista ou estivesse fazendo o curso. Aí apareceu um curso noturno, o primeiro curso noturno na USP, de jornalismo, né? Tinha de manhã e à tarde, abriram à noite. Eu fiz o vestibular e entrei. Aí eu falei, bom, e agora? O que eu faço? Letras, jornalismo, e trabalhava, né? Nessa altura eu precisava trabalhar. Eu sei que eu fazia assim, eu ia de manhã em letras, trabalhava à tarde e ia fazer comunicações à noite. Eu ficava com sono de manhã, de tarde e de noite. Não trabalhava direito, não ia na aula direito. Aí eu tranquei letras e fui fazer jornalismo. Só que aí eu já estava no Estadão, em 74. Foi teu primeiro emprego? Alguns anos depois eu passei para reportagem. Não, meu primeiro emprego foi editora Polígono, em 72. Era uma editora de livros técnicos. Depois era a editora Perspectiva, é uma editora que existe até hoje, de livros muito bons, livros universitários. O Estadão, eu fui na verdade, foi meu terceiro emprego, em 74. E aí, com o tempo, eu consegui passar para a redação, fui ser repórter, e o meu curso de jornalismo fui fazendo assim muito arrastadamente. Acho que demorei uns 10 anos ou mais para fazer o curso todo. E letras, eu tentei voltar depois mas eu já era repórter viajado, já era casado, tinha filhos. Eu frequentei mais um ano, mas não consegui terminar. Aí eu pensei, falei, não quero um diploma de letras, eu quero curtir, eu quero aprender. Aí eu não fiz, é um sonho que ainda tenho. Quem sabe um dia voltar a frequentar alguma coisa relativa a letras, vida de a língua. repórter, Antero, quantos anos foram como repórter e esse meio aí? Olha, eu entrei no Estadão na revisão, em 74. Era para trabalhar uma vez por semana, de madrugada, para ler anúncio. Porque, não sei se o pessoal, alguns que nos acompanham, o Estadão de domingo era isso, né? Eram 300 páginas, era um negócio assim, era uma potência. O Estadão era um negócio assim, absurdo, né? E precisava de gente a mais na noite de sexta-feira e de sábado para ler esses anúncios. E essa foi a minha porta de entrada no Estadão. Aí eu trabalhava na revisão, né, ia na escola e fazia o Estadão uma vez por semana. Que era legal, porque trabalhava um dia e ganhava 2. Eu ganhava 8 dias por mês, e ainda ganhava o jornal, de graça. E estava lá. Aí o Estadão foi para a Marginal, aí eu fui contratado para ser revisor todos os dias. Eu trabalhava da 1 da manhã às 5h30. E foi duro, eu fiquei 3 anos nesse horário, revisando o Jornal da Tarde. Até que em 77 surgiu a oportunidade de fato de ir para a redação. Eu fui fazer lá uma cobertura de férias no esporte, fiquei um mês, depois voltou o chefe, né, que eu tinha ficado no lugar dele, não na função dele, tinha ficado numa vaga lá no esporte. Aí disseram que tinha ido bem, ele falou, eu vou te chamar quando tiver outra oportunidade. Passou um mês, ele me chamou, aí ele gostou e, por coincidência, abriu uma vaga e eu fiquei. Então, desde agosto, mais ou menos, de 77, eu fiquei no Estadão, quer dizer, comecei no esporte. Aí a minha primeira passagem pelo Estadão foi até 89. Aí eu fui repórter, chefe de reportagem, editor assistente. Aí eu saí e fui para a Agência Estado, que é do mesmo grupo, que é do Grupo Estado. Fiquei lá mais 1 ano e meio, 2 anos, como editor da Agência Estado. Em 92, voltei para o Estadão, aí já como chefe. Fiquei lá até o fim de 93, comecinho de 94.
e fui demitido. Foi minha primeira e única demissão até hoje, né, em mais de 40 anos de carreira. Demitido mesmo, demitido, mandado embora. Porque o diretor de redação na época, enfim, achou que não correspondia ao que ele queria. Mas era um momento assim muito delicado do grupo, porque foi feita uma tentativa de unificação das redações do Estado e do Jornal da Tarde. Mas um projeto que foi mal planejado, mal executado, mal acolhido, inclusive, pelos donos, né? Havia divergência entre eles. E eu era muito crítico, e eu apontava muito as falhas desse projeto. Mostrava onde ele não funcionava. Imaginava que dessa forma estaria sendo leal ao jornal, aos patrões. E não entendi que para os subalternos, manja, aquele pessoal que fica entre o dono da empresa e a ralé. Né? Eu era inconveniente. Aí, o que você faz quando alguém é inconveniente? Se livra dele, do caminho. Eu falo isso sem mágoa, não estou dizendo nada, estou falando de situação, coisa que aconteceu nossa, daqui a pouco já 30 anos, né? Então não é por eu falo assim, aconteceu ontem, eu estou com raiva e tal, não é nada disso. É que era um fato. Tanto que um desses diretores, que era muito meu amigo, mas não foi ele o responsável por eu sair. Eu falei, puxa, eu agi achando que isso é lealdade. Agora entendi que lealdade é ficar dizendo, bater nas costas e falar que tá tudo bem quando não está. Aí ele ficou quieto. Sandro Vaia, o nome dele já está em outro plano, o Sandro sempre foi muito querido comigo. E o Sandro, anos depois... então, aí eu saí do Estadão, comecei em 94. Fui para o Diário Popular, fiquei lá 7 anos. Foram 7 anos maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. No Diário Popular, que era uma referência em cobertura de cidade, de polícia e de esportes. E depois... Não. O editor era Branco Filho. Eu fui lá como chefe de reportagem, depois virei colunista e editor assistente. Em 2000, o Sandro Vaia me chamou de volta para o Estadão. Lembra quando teve aquele episódio do diretor que assassinou uma repórter, né? Enfim, eles tinham sido namorados e tal. Foi um momento muito delicado para a empresa. E chamaram o Sandro, então diretor da Agência Estado, e já velho de casa, né? Chamaram para ser diretor de Estadão, e uma das primeiras coisas que ele fez foi me chamar de volta. Eu fiquei assim, muito feliz, né? Eu tenho assim, um carinho por ele eterno. E aí voltei no começo de 2000, fiquei até 2018, quase até o fim de 2018. Aí eu fui repórter, redator, editor, colunista durante 14 anos, até que o jornal achou que podia abrir mão de mim, das minhas colunas, e encerrou o contrato que eu tinha de colaboração. Então, foram assim, 38 anos, praticamente, de parceria com o Estadão. Agora, em termos assim, de continuidade, disparado é a ESPN. Eu tenho 26 anos e alguns meses já de ESPN. Maurício, eu falo muito, você me interrompe. Oi? Não, tá bom, tá ótimo. Eu falo muito. Você, como repórter, sabe bem. E ouvir histórias é uma delícia. E ouvir suas histórias. Então, queria que você falasse. Fala pra gente uma repórter que você fala, essa foi espetacular. Tem uma assim, que você pode destacar? Tem uma sim. Eu tenho que... a história... Aliás, tem duas. Uma foi frustrante, então eu vou começar pela frustrante. O Zico foi negociado para a Udinese, da Itália. Na época, por uma soma, eu acho que eram 4 milhões de dólares, ou 2 milhões, sei lá qual era o nosso dinheiro na época, né? Mudava tanto. E o Banco Central queria saber como que esse dinheiro ia entrar no Brasil. Se ia entrar em dólar ou em cruzeiro, cruzado, não lembro. Não, acho que era cruzeiro, novo cruzeiro, sei lá. Bom, eu fui procurar as pessoas que estavam envolvidas nessa transação. E
Encontrei lá também Luiz Ceará. Na época, nosso amigo, nosso companheiro, trabalhava na Globo. Então, eu conversando com as pessoas que estavam envolvidas, né, nessa negociação, tinha os italianos aqui e tal, não sei o quê. Cara, eu dei uma pedra. Eles começaram querendo me enrolar. Aí eu já botei aí, o Bom Retiro em campo. Eu falei, oh, vem cá, vocês estão querendo me enrolar? O Banco Central quer saber onde é que está a mutreta, onde é que tá a mamata, onde é que vocês estão ganhando nisso aqui. Quer dizer, foi aquela várzea, né? E, bom, eu apertei os caras chegaram a admitir que poderia, né, poderia ter alguma irregularidade, mas ele falou assim, a gente pode provar que esse dinheiro entrou em dinheiro nacional, mesmo vindo de algum desses paraísos, né? E eu não tinha documento algum e eles tinham. Conclusão, eu não publiquei nada da história, porque não tinha provas que confirmassem até a eventualidade de uma irregularidade. E isso muitas pessoas não sabem. Que bonitinha a Carmen. Antero, mas esta barba, um bate. Carmen, vai dormir, moça. A Carmen é linda. A Carmen é minha prima, é filha da minha prima, irmã e minha comadre, madrinha do meu filho mais velho. E a Carmen hoje, e ela é italiana, e a Carmen hoje, que fala português belíssimo, só que hoje ela fala português de Portugal, porque ela trabalha e vive em Portugal. Bate né? Para Carmen. E só que pelo nosso horário, não, até que não é tão tarde lá em Portugal, né? Agora são o quê? São 4 horas a mais, meia-noite e pouco? Não, tá bom, até não é tão tarde não. Bom, tchau, Bela, para Carmen. Então é assim, muita gente fala, pô, por que vocês não metem bronca, vocês não publicam? Porque nós temos, quando temos alguma denúncia, alguma irregularidade, a gente tem de ter documentos, tem que ter base, ou tem que ter alguém que fale, alguém que dê a entrevista, um on e não um off, né, que depois venha a ser desmentido. Então há histórias que a gente tem na mão, mas fala, se eu der... E ainda eu brinquei na época, eu falei, peraí, mas se eu publicar alguma coisa, eu vou ser processado. O cara falou sim. Legal. Então aquilo foi uma coisa que me frustrou. Eu recebi um elogio enorme do pessoal que fazia isso, tinha advogado, tinha banquete, tinha um monte de gente lá. Os caras falaram, cara, você apertou a gente, não sei o quê. Eu falei, obrigado, mas essa história, eu tenho indícios, mas não tenho como publicá-la. Bom, agora uma história bacana. Estava numa tarde de 83, por aí, no Estadão, toco o telefone e alguém queria falar comigo. Isso porque eu fazia jogos de campeonato italiano na Bandeirantes, quando a Bandeirantes começou a transmitir o campeonato italiano. Então me dava uma certa notoriedade. Eu fazia de vez em quando jogos lá. Me ligou um cara e falou assim, eu quero falar com o Antero Greco, não sei o que. Eu falei, sou eu. Cara com sotaque de italiano, né? Não, sotaque italiano não. Sotaque italiano foi depois. É um cara com, enfim... O cara falou assim, olha, eu quero te falar uma coisa, tem um jogador brasileiro indo para a Itália. Eu falei, obrigado, pô, tem um monte. Não, um jogador importante. Eu falei, tá legal. Quem? Maurício, eu fiquei conversando com o sujeito mais de meia hora. Eu sempre tive paciência de conversar com quem ligasse para o jornal. Porque eu sempre acreditei que poderia ter uma notícia. Embora a maioria das vezes quem ligava, os malucos, que esmala, maluco que, né? Mas o cara começou, eu falei, tá bom, meu amigo, já que você... Eu estou te contando isso em 2 minutos, mas foi um papo, como eu te falei, de quase 40. Que era assim, não, mas eu não posso dizer quem é. Pô, então você não pode dizer porque você está tomando meu tempo, mas você não quer saber? Eu falei, claro, me diga. Bom, ele falou, o que você acha do Sócrates? Eu falei, não sei, o que é que tem o Sócrates? Aí o cara foi dar a entender, eu falei, então é o Sócrates? Vou te dar outra dica, não sei o que lá, Fiorentina. Aí ele falou um nome, ele falou, procura... Como é que era? Dorsi. Eu não lembro o primeiro nome. Dorsi era o sobrenome. Aí ele falou Maxud, Hotel Maxud. Bom, depois de tudo isso, eu falei com o meu chefe, outro cara assim, maravilhoso, genial, se chamava Fran Augusti, é outro que está agora tá junto com o Sandro Vai, estão discutindo sobre o palestra. E com a Valone também em outra esfera. Eu falei, olha, ou nós temos um furo aqui espetacular, ou nós temos uma bola fora daquelas. Aí contei, ele falou, então vai no Maxud. Aí na época, eu escrevia para um jornal italiano.
Eu era correspondente. Aí eu liguei e falei, tem? Acho que era Maurício, hein? Se bobear, acho que era Maurício Dorsi. Eu falei, tem, mas se não for, depois um dia eu confirmo, você, numa outra live, você fala pro pessoal. O cara falou, sim. Eu falei, é dirigente da Fiorentina? Sim. E onde ele está? Ah, dizem que está aqui pela Itália, procurando o jogador, mas ninguém confirmou. Eu falei, caramba. Eu falei, e agora? Ou era Franco o nome dele? Agora eu não lembro. Bom, aí eu falei, primeira coisa bateu. Acho que era Franco. Ah, sei lá, Franco Dorsi. Eu falei, olha, ele em lugar incerto e não sabido. Aí o editor falou, vai lá para o hotel. Fui para o hotel. Ah, não, eu liguei para a recepção. Tá, tem fulano e tal hospedado aí. Está sim. Falei, caramba. Aí fui para o hotel. Conversei com o porteiro, com coisas, e falaram assim, é um italiano que estava aqui conversando com o Sócrates, com o Adilson Monteiro Alves, e com o outro que era o presidente na época, eu vou tentar lembrar. Valdemar Pires ou antes? Valdemar Pires, não é? Aí falei, bom, o italiano eu não conheço, mas o Adilson e o Valdemar eu conheço, vou ficar aqui, a hora que eles chegarem eu vou pegar esses caras. Nisso, a Lady Murphy, eu fui telefonar para o jornal para avisar que eu estava na pista certa. Quando eu voltei, o cara já tinha passado. Aí eu liguei para o quarto, o cara me atendeu, eu falo italiano fluentemente, e o cara desconversou. Bom, eu sei que o cara ficou 10 minutos ligando e não desligava. E eu falei, olha meu amigo, tudo em italiano. Só o fato de você estar aqui falando comigo, né, não me engano, e não desligar, é sinal que eu estou certo. Ele falou, não, meu nome é Dorsi, eu sou Durso, eu estou aqui tratando de questões importantes entre Brasil e Suíça, não sei o quê. Eu falei, obrigado. Se eu me desculpe, pelo amor de Deus, o seu Durso aí não vou incomodar, mas o seu Orsi, que veio contratar o Sócrates, esse eu vou ficar na cola dele. Bom, aí voltei para o jornal e falei, gente, tem uma história, Sócrates na Fiorentina. E é muito legal que esse editor, ele era um cara assim, né? Bom, nisso tinha o telefonema de um italiano. Mas olha só, o cara depois me ligou, isso 10 da noite, 11. Antero Greco, eu sou da Polícia Federale. O senhor foi fazer chantagem com uma pessoa que veio tratar de assunto com o governo brasileiro. Eu falei, o cara falando desse jeito, era igual meus pais falavam. Eu falei, esse cara é italiano, da Polícia Federale. E eu falei, meu amigo, depois a gente conversa. Não, vamos conversar, porque você não sabe a história. Vem aqui no hotel, Maxud. Eu falei, não, vem você aqui no Estadão conversar comigo. Aí o cara falou assim, porque eu peguei seu telefone, o senhor tem filho pequeno, não sei o quê. Eu fiquei com uma raiva. Eu falei, agora nós vamos ver como é que é o negócio. Agora eu vou meter Polícia Federal na parada. Agora eu vou chamar aqui como é que era o pai, o nosso delegado famoso, que era o Tuma. O meu Tuma. Eu chamei o Renato Lombardi, que era repórter de polícia, o Lombardi até hoje, na Record. Eu falei, Lombardi, tem um cara que está meio que me ameaçando assim, bota aí a Polícia Federal, você me ajuda? Vamos pôr. Daqui a pouco o cara liga de novo. Não, pera, o senhor não entendeu, vamos conversar. Eu falei, se quer conversar, vem aqui. Né? Agora que eu não tenho papo com você. Eu vou botar, mas você vai dar tudo errado a história. Eu falei, problema meu, tchau. Bom, caixa. No dia seguinte, que é mais engraçado, você vai dormir também, né? No dia seguinte eu vejo assim, noticiário de rádio, o pessoal indo entrevistar o Sócrates, aquele rebuliço no Corinthians, aí chega um repórter e fala, Sócrates, estão te vendendo de novo? E ele com aquele jeito, não, dessa vez tá certo, eu tô indo. Puta, cara, foi assim de soltar rojão, né? A gente deu, você imagina, na época o Sócrates era o que tinha ficado aqui de grande jogador. Então esse foi um grande furo. E olha que legal, o cara que me dava dica, ele voltou a me dar outras vezes, me ligava, e aí, tá dando certo, não sei o quê. Até hoje eu falo que eu devo, ele usava um codinome, Sérgio, eu falo que eu devo um jantar para ele. E esse cara era tão fera, que depois ele me ligou uma vez dizendo que Fiorentina estava com pagamento atrasado de uma parcela do Sócrates. Eu punha no jornal, e era verdade. Depois ele me ligou que tinha um jogador que estavam dizendo que ia para a Fiorentina e dizia, mentira, não vão faltar lugar. Pá, era verdade. Aí, depois, uma vez, ele me ligou e falou assim, você se interessa por outros assuntos? Eu falei, o que é? Ele falou, tem um esquema em negócio de passaportes e diamantes, não sei o quê, envolvia um ministro na época.
Falei, meu, que assunto bom. Fui passar para o pessoal da política. Não foram atrás. 2 anos depois estourou um escândalo de passaportes falsos, de coisa que envolvia, então, já um ex-ministro. Aí eu falei, pô, esse cara... Mas na época, eu já saquei o que que era. Ele era de alguma turma que estava participando também da negociação e não levou, Aí ele entendeu? soltou. E aí os caras, porque tinha tudo, porque o Sócrates era assim, era amigo assim com o Juca, e o Juca dirigia placar, e o placar da semana que eu dei o furo já dava algumas pistas de que o Sócrates podia ir embora. Até hoje o Juca não me perdoa, ele fala, seu sapo, eu ia ter esse furo, ia explodir na placar e tal. Eu falei, Juca, eu não sabia dessa, né, pô? Caiu na rede é peixe. Mas essa foi uma das histórias assim, mais bacanas. Né? E uma outra boa também, um outro furo legal que eu dei na época, que era muito importante para a Itália, me mandaram no Max Sud de novo, olha a coincidência, que tinha o Alfredo de Roma, que é um cara, um chefe famoso lá, que tem um restaurante, estava aqui no Brasil, ia fazer uma apresentação, eu ia entrevistar o cara e aproveitar e também ia fazer uma degustação. Nisso eu encontro Falcão e o Gilberto Tim, que era um antigo preparador físico do Internacional, da seleção, num canto conversando. E o Falcão tinha vindo para cá para ver um negócio do joelho, e ele me bateu e tal, e eu descobri que queria ser operado do joelho. E dei essa para o Estadão e para a Itália. Para a Itália, então você imagina, o rei de Roma operado, né? Então foi outra matéria assim que me marcou muito. Depois isso, o Nivaldo Balda, exatamente. Você conhece muitos estádios por aí. Você conhece a Javari? A Rua Javari? Qual? Rua Javari. É Rua Javari ou Rua Javali? A Rua Javari. Claro. Você sabe que eu falei do vinho ali, ó, também hoje eu tive uma cortesia, você sabe, uma das maiores pizzarias mais tradicionais do Brasil, Pizzaria São Pedro, me entregou uma pizza, Antero, nesse horário aqui já dá fome. Ali na Rua Javari, do ladinho do campo do Juventus, Rua Javari 333. Na esquina. Um abraço para o meu eu sei qual é. Xará, Maurício, para o pai dele, para o Cacau, para todo o pessoal que conhece, né, Antero? Conheço. Ficar lá na esquina. Bom, eu ia muito lá, às vezes passava na pizzaria, ia também onde tem esfirra, mas ia muito também comprar esfolhatela, lá no lugar famoso que tem lá na Moca. E, nossa, mas assim, a Moca... Na de Conto, poxa, tinha fugido o nome. Você vê que a minha memória está ficando meio, tá falhando, hein? Não, a minha também falhou, eu ia lembrar o nome do estádio, agora veio, Conde Rodolfo Crespi, da Rua Javari. Conde Rodolfo Crespi, claro, é o estádio do Juventus. Olha, eu gostava de fazer jogo, você vê como que é bacana a vida de repórter, né? Fica de olho na hora aí, Maurício, que a gente fica batendo papo, daqui a pouco vai aparecer aquele... Tá. Porque o Instagram ele é malandro, ele só avisa nos 30 segundos finais, né? Se a gente não controla. Tá bom. Assim, eu gostava muito da rua. Aliás, eu adoro a rua, embora há muito tempo eu esteja no estúdio. Teve uma vez eu fui fazer um giro da seleção brasileira pela Europa e Israel. Então eu andei, olha, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Finlândia, Israel, e voltei, ainda fui para a Itália, para Roma, fazer matéria, e em Nápoles, que o Nápoles tinha sido campeão. Um giro de quase 40 dias. Voltei, acho que num domingo, descansei na segunda, na terça eu voltei ao trabalho, tinha jogo da Taça de Prata, Juventus e não sei quem, vou procurar ainda nos arquivos do Estadão. Um frio danado, era já meio de junho, julho, ninguém no estádio. Eu fui fazer esse jogo e tinha um colega nosso, puxa vida, que também já faleceu, era do Popular da Tarde, Levi Silva. No intervalo, a gente saía do estádio, ia numa paralela da Rua dos Trilhos, numa padaria, tomar café com leite e pão doce,
para esquentar. E voltava, e ainda a gente ficava batendo papo com bandeirinha, que ficava correndo perto da gente. Aí tinha um colega no jornal que falou: pô, Antero, você passou 40 dias, Antero, greco enviado especial, Roma, Helsinki, Tel Aviv, Berlim, não sei o que, agora Rua Javari. Eu falei: aí é que está o gostoso de ser repórter. Isso é que é ser repórter. É você fazer o jogo da seleção brasileira, a final da Copa do Mundo e o jogo da Taça de Prata, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo. Às vezes até o jogo da Taça de Prata é mais gostoso. Uns anos atrás, teve um chefe que chegou para mim e falou assim: Antero, tem um jogo da seleção brasileira em Hong Kong, eu vou te mandar. E tinha um jogo do Palmeiras com. Como é que era o time que era lá do Paraguai? Cerro, Porteño. Caramba. Tipo, não, era tipo assim, o Tupi, sei lá, um negócio desse. Eu vou lembrar é com T. Eu falei: não, eu quero fazer esse jogo em Assunção. É na pré-Libertadores. Eu falei: eu quero ir lá. Eu preferi ir lá. O time treinava num campinho do lado, tinha vaquinha pastando. Eu e o fotógrafo, a gente fez cada matéria legal. Cada matéria legal. E o colega que foi para Hong Kong fez aquela cobertura tradicional. Não porque. É porque é coisa de seleção brasileira que a gente já sabe. Jogador chega, não sei o quê, e tal lá. Meu, eu fiz um negócio assim gostoso, aquela coisa do dia a dia, dos paraguaios de Assunção, do Timido, a foto das vaquinhas pastando no campo de treino do time. Campo de treino não, no campo mesmo deles. É do caramba. Então, eu tive um chefe que se chama Luiz Carlos Ramos, foi o cara que me ensinou tudo. E ele falava: Antero, tudo pode dar reportagem, tudo dá matéria, basta ter o olhar atento. Então, eu sempre curti assim, a vida de repórter. Time era o Taquari, Antero? Eu falei: Taquari, exatamente. Que depois o cara ficou de me arrumar uma camisa do Taquari e eu falava que eu pagava, né? Não tem. Eu falei: pô, você imagina, você tem uma camisa do Taquari do Paraguai, uma raridade, né? Então foi assim, uma semana assim, muito gostosa. Eu me diverti porque eu falei: pô, eu vou para Hong Kong, tá bom, vou ver um lugar diferente, bacana, tecnologia, grandes prédios e coisa e tal. Mas eu vou fazer mais um jogo da seleção brasileira que não vai me acrescentar nada com histórias, né? E eu falei: eu vou fazer esse joguinho em Assunção. Espetacular. Me diverti. Então, assim, essa é a coisa do repórter, é entrevistar o Papa, o presidente da República, o porteiro, o jogadorzinho iniciante, o Pelé, o cara da FIFA. É gostoso. Essa diversidade é gostosa. Você fez eu lembrar na Olimpíada de 2012, né, que eu estava na ESPN, que acho que o Damião estava como artilheiro, alguma coisa assim. Eu fui fazer o pai dele lá, uma matéria com o pai dele no Jardim Ângela. E aí, não jogou. Você fez eu lembrar, as vacas entravam em campo e os caras, o jogo continuava, eles iam espantando as vacas. Espetacular, não é, Maurício? É espetacular. Meu, vida de repórter, a gente sofre. Mas o prazer de vermos as histórias, a gente vê a história acontecendo, é algo assim insuperável para quem tem a vocação, para quem gosta de rua, para quem realmente tem o espírito mesmo de jornalista. Agora, assim, tem uma geração hoje que sofre mais até para poder fazer matérias, porque, sobretudo no futebol, muito fechado, muito cheio de regras, muita coisa escondida. Há também o estímulo até uma certa acomodação que se chama internet. Você tem acesso hoje a tudo. Você vai ver o jogo do Afeganistão, você pode acessar um jornal do Tajiquistão, ali, com cliques, né? Tem assessoria para tudo que é coisa. Então, nem sempre há o estímulo para a busca da notícia. E, ao mesmo tempo, assim, tem muita barreira para os setoristas. Eu fico com muita pena de quem cobre hoje clubes importantes aqui no Brasil, porque tem acesso muito, muito, muito restrito. Então, o contato com técnicos, com jogadores, mesmo com dirigentes, acaba sendo esporádico e frio. Não é que tem que ter cumplicidade,
promiscuidade, não é nada disso. Mas você pode ter um pouco mais de proximidade de... Ó, eu te garanto que muitos jogadores não conhecem, não sabem o nome de repórteres, sei lá, do Estadão, da Folha, do UOL, do G1, do Globo Esporte. Não porque eles não sejam competentes, os profissionais, porque não tem contato com eles. Para ter essa oportunidade. Exatamente. Porque então, a assessoria de imprensa também, eu não critico, tem que ter esse trabalho, mas uma coisa muito chata, tem alguns assessores que, ao invés de ajudar, atrapalham, né, Antero? Eu entendo assim, o trabalho, a função de... Só uma coisinha, o Rossi, Taime Rossi, o Araújo, o Rossi, como a minha tela não sobe, ela assim, ficou 6 anos lá, sou irmão dele. Eu não peguei o... É, meu irmão. Ah, é o teu? Meu irmão. Não. O teu irmão? Ele está dando uma resposta aqui para um rapaz, Fabiano, perguntou o que eu fazia na ESPN. Meu irmão falou aqui que eu era editor e repórter. Eu fui muito tempo editor de texto e fazia bastante reportagem. Legal. Boa. Então, falta ter esse contato mais próximo. Eu conversava dia desses com o Luiz Andreoli, que também foi pai do Felipe Andreoli, ele foi o Andreoli repórter durante muitos anos, né, na Globo, na Bandeirantes, na Band, e nós falávamos sobre isso, não é questão nem de saudosismo, eu sei que são outros tempos e tudo mais, mas assim, de poder ver um treino do lado do treinador e ficar batendo papo com ele. Eu fazia isso com o Minelli, por exemplo, só para citar um. Ele ficava fazendo observações sobre os jogadores. A gente não ia publicar aquilo, porque a gente sabia respeitar o off. Mas aquela conversa de beira de gramado com o técnico ajudava depois a entender decisões que ele vinha tomar. De colocar um jogador, de substituir, de pôr outro, de afastar. Porque você fala, pô, aquele lá realmente ele falou, já tinha dado um toque, o cara está chegando atrasado, aquele está exagerando, aquele não está bem. Então, e a gente via o treino, falava assim, caramba, esse cara está jogando muito. E olha o que o cara está, a jogada que ele está aprontando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Hoje, puxa vida, os coitados dos repórteres têm direito a ver 5 minutos daquele de aquecimento, cinegrafistas fazem umas imagenzinhas e acabou. Depois tem aquelas coletivas que nem tem, não tem nada a ver. Tem sei lá, vamos supor, o Maurício Rossi, que é o cara que está numa polêmica danada, é o personagem que a gente quer. Aí vem o Antero, que é o juvenil, e vai falar, aí os repórteres perguntam, escuta, mas e o caso do Maurício, como é que é? E o jogador fica naquela, não, a gente confia, espera que tudo termine bem. Então é uma tristeza, né? Uma tristeza. Até se terminar aqui, se der aqui, faltando 2 minutos, eu vou, aí, ó, deu agora. Na sequência, mais uns 15 minutos, você topa? Porque eu tenho algumas coisas para te perguntar. Vai e me chama de volta. Vou encerrar essa, mas não, tá? Na sequência. Tá, chama. Até já. Vai.